Que bom poder me reencontrar com todos vocês e nós podermos estar juntos novamente, adorando ao Deus, o nosso Salvador, o Criador de todas as coisas, que muito tem feito por nós, tem sido misericordioso. E mais uma semana foi vencida debaixo da graça desse Deus. É bom saber que as famílias estão reunidas, é bom saber que os PGMs têm se encontrado ao longo da semana. E eu dou graças ao Senhor que tem nos sustentado, tem sustentado a igreja. E eu quero te convidar a compartilhar esse material que está sendo produzido pela igreja, o material do Ministério Infantil, os sermões, o culto. Quero te convidar também, você que é novo no canal, a você fazer a sua inscrição, acionar o sininho de notificações para que tudo aquilo que fizermos, você seja notificado. Nós vamos agora adorar a Deus, e esse é o motivo de estarmos aqui, e esse é o motivo de nos reunirmos. Nós vamos bendizer ao Senhor. E lá no Salmo 95, de 1 a 3, nós temos uma palavra que ela é abençoadora, ela nos chama, ela nos convida à adoração. Vejam como diz o texto do Salmo 95, os 3 primeiros versículos. Eles dizem assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Esse texto é um baita de um convite a mim e a você, que temos todos os motivos para sermos gratos a Deus, o adorarmos nessa hora. Não deixa a oportunidade passar, não. Separe esse tempo e vamos juntos cantar louvores ao nosso Deus. Hoje quem vai nos dirigir é a Ana Paula. Que Deus a abençoe e abençoe a todos nós nesse momento de culto e de adoração ao Senhor. Boa noite, queridos irmãos. Que alegria nós podemos estar reunidos mais uma vez para adorar esse nosso Deus, que é bom o tempo todo. E eu quero te convidar em casa a ficar em pé junto com a sua família e com muita alegria adorar ao nosso Deus. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua Misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo.
bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém. Aleluia. Eu não sei como que você passou essa semana, como você viveu esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento, esse tempo de medo. Se você teve momentos de tristeza, de choro, mas eu quero te dizer que Jesus está o tempo todo de braços abertos, querendo nos ajudar. E é isso que nós vamos cantar agora. Eu quero te convidar, é uma oração, que você possa ouvir a voz do Senhor acalentando o teu coração nessa noite e para viver essa próxima semana que vai se iniciar. Já andaste só em tristeza, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Ao viveres dias vazios, sem saber o futuro que enfrentarás, tu precisas da segurança e o consolo que só Cristo dá. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. O seu Santo Espírito gozarás, sua paz em ti habitará. Entrega a Ele teu amanhã, ao teu lado para sempre Ele irá. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar.
aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Nós podemos juntos orar, além de cantarmos louvores, além de adorarmos ao Senhor, nós podemos orar, falar com Deus, e existem tantos motivos para nós colocarmos diante do Senhor. Nós sabemos que tantas pessoas têm passado por situações de dificuldade, de dor, de aflição, tantas famílias tiveram situações difíceis para enfrentar. Nós queremos colocar tudo isso diante de Deus. Nós queremos também agradecer. Sabemos que o Senhor tem sido fiel e nós queremos aprender a olhar para Ele, para termos esperança, para vermos além desse momento, além dessa circunstância, mas olharmos para frente com esperança. E há um texto na palavra de Deus que Jesus faz um convite que só Jesus para fazer. Esse texto está em Mateus 11, de 28 a 30. Mateus 11, de 28 a 30, Jesus diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não sei de uma outra pessoa que pudesse fazer esse convite. Só Jesus para fazer um convite para nós entregarmos para Ele aquilo que tem cansado e sobrecarregado a nossa vida. Se há algo que tem marcado esse tempo para muitas pessoas, é o cansaço, a sobrecarga. E talvez você seja uma delas. Você tem a oportunidade agora de falar com o Senhor. Você tem a oportunidade agora de aliviar-se desse peso. Porque o Senhor Jesus oferece o ombro dele. Vamos fazer isso juntos agora? Vamos orar? Pai, nós te somos gratos, Deus, porque o teu Filho, Jesus, nos chama para entregar a Ele aquilo que tem sido um peso, um fardo, aquilo que tem atrapalhado a nossa jornada, que tem dificultado a nossa caminhada, que tem trazido desânimo e desesperança. Deus, por um lado, nós sabemos que o Senhor é soberano, que o Senhor tem controle de todas as coisas, que nada escapa ao controle do Senhor. Nós sabemos também, Deus, que aqueles que são de Jesus têm um futuro eterno ao lado do Senhor, de paz, de alegria, de plenitude. E isso muitas vezes tem trazido consolo para as nossas vidas. Mas existem algumas necessidades muito presentes também, Deus, que nós queremos compartilhar contigo nessa hora. Nós queremos te pedir, Deus,
por aquelas pessoas que estão em dificuldade econômica, financeira, porque ficaram desempregados, ou porque eram informais, Deus, e de um dia para o outro, Deus, não puderam mais ganhar o seu sustento. Nós te pedimos, Deus, por aqueles homens e mulheres que empreendem e viram as portas do seu negócio terem que ser fechadas. Nós te pedimos, Deus, por todos aqueles chefes de família, por toda dona de casa, que tem adiado contas, que tem escolhido, Deus, o que pagar a cada mês por um tempo de dificuldade. E não vem a hora, Deus, de terem seus empregos de volta, de terem condição, Deus, de trazer o sustento para dentro de casa. Nós rogamos muito especialmente por essas vidas, Deus. Por crianças, Deus, que faziam a sua principal alimentação na escola, e a escola está fechada. Nós rogamos, Deus, ao Senhor que tenha misericórdia, Deus, que há um povo que sofre. Nós queremos te pedir também, Deus, por aqueles que têm sofrido emocionalmente, Deus, cansados, sobrecarregados emocionalmente. Pessoas que têm convivido com pensamentos ruins, de tristeza e desânimo e desesperança. Nós queremos pedir por todos esses, Deus, que nesse tempo sentem um peso sobre as suas vidas, por todos esses, Deus, que têm lutado contra desafios e adversidades que parecem ser muito maiores do que as forças deles. Nós te suplicamos, Deus, que intervenhas. Nós pedimos que a tua mão seja estendida. Nós te pedimos, Deus, que por favor, Deus, haja com poder e graça, promovendo a justiça. Senhor, nós temos orado por tantas pessoas que estão em tratamento de saúde, e nós queremos reiterar o nosso pedido pela vida da Karen, do Eloy. Nós queremos, Deus, interceder ao Senhor pela Carla, esposa do Roger, que trabalha com o André, pelo Euler, que trata de leucemia, pela Zuleide, pelo Marlon, Deus, que o resultado da cirurgia, Deus, seja o melhor, seja o esperado, que tudo transcorra bem, Deus. Nós te pedimos pela recuperação completa da saúde do Marco Fermiano, Pai. Por favor, Deus, visita essas pessoas, abençoe esses tratamentos. Deus, essa semana nós passamos a interceder também pela Adriana Hickley, pelo Enoque, irmão do Eli, Deus. Deus querido, abençoe essa família. Eles tiveram uma perda recente. Nós rogamos por eles, Deus. Pedimos que em breve nós tenhamos notícias muito boas a respeito da saúde do Enoque. Deus, há tantas pessoas também perto de nós, Deus. Há algum tempo não havia, mas agora há cada vez mais, a cada semana mais. Pessoas que perto de nós, pessoas que são motivos de oração nossa agora, que estão com Covid, Deus. Eu quero te pedir, Deus, por amigos nossos lá no Espírito Santo. A vida da Deusinha, da Selene, da Dalvaci. Essas irmãs, Deus. Eu peço, Deus, por favor, Pai, visita e cura a vida da Ana, esposa do Benê, a Iraci, irmã de uma amiga da Ironi, pastor Eurico e sua esposa, o Guilherme e a Tainá, amigos da Rose, o Roberto e a Emanuele, a Amanda e a Maju, também pedidos da Ironi. Deus, todos esses, Pai, estão travando uma batalha contra essa doença.
E nós rogamos ao Senhor a recuperação de todos. Pedimos também, Deus, que as pesquisas, as pesquisas no mundo inteiro, Deus, para que se desenvolva um remédio, uma vacina contra essa doença, nós te pedimos, Deus, que eles sejam bem-sucedidos. Que o Senhor abençoe os pesquisadores, que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, faz com que todo esse esforço, Deus, alcance seu objetivo e nós tenhamos boas notícias em breve. Deus, nós queremos também aprender a desfrutar da vida e a viver bem, viver em paz, mesmo com todas essas restrições que são impostas. Nós não queremos deixar Deus apenas para um futuro, quando nós não precisarmos de usar máscara, ou nós não precisarmos, Deus, de tantos aparatos de isolamento social como temos agora, para que a nossa felicidade e a nossa paz venha somente nesse dia, Deus. Ensina-nos a viver nesses dias, Deus, de forma agradável aos teus olhos e em paz, com paz nos lares, com paz dentro de casa, com esperança e com alegria. Deus, eu quero te pedir pelas crianças, Deus. Quero pedir por todas as crianças, Deus, que tiveram a sua rotina afetada, pelo desenvolvimento intelectual delas. Abençoe os pais, os cuidadores, que também sejam abençoados na tarefa de ensinar em casa. Cuida deles também, Deus. Pai, muito obrigado, porque nós temos ao Senhor. E quem tem o Senhor pode olhar para frente com esperança. Tantas pessoas nós já oramos aqui, Deus, e elas se recuperaram. E nós te damos graças, sabemos que foi o Senhor. Porque não há nenhum bem, Deus, que seja derramado sobre a nossa vida. Nada, 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 que tenha uma outra fonte que não seja a tua mão de graça. Obrigado, Paizinho, por falarmos contigo nessa hora como parte do nosso culto e da nossa adoração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar, você que é membro dessa igreja, você que é aliançado com essa igreja, a não deixar de entregar o seu dízimo, a sua oferta como parte da sua adoração. E quando nós tínhamos as celebrações normais aqui no templo, você podia, muitas vezes você fez isso, aqui, entregando, vindo à frente. Mas hoje os nossos meios são outros e você pode entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta, depositando na conta da igreja. Os dados aparecem para você. E eu quero te encorajar a isso. Quero te encorajar a você entregar o seu dízimo e a sua oferta, não por obrigação, mas com alegria de fazer parte daquilo que o Senhor está construindo. Nós vamos continuar adorando ao Deus da nossa salvação. Quero te convidar a cantar, a adorar o Senhor. Nosso Cristo que move as montanhas para vir até nós e cuidar de cada um de nós. De um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre.
me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Hoje nós vamos dar sequência às nossas reflexões bíblicas na primeira carta de Paulo a Timóteo. Estamos começando hoje o capítulo 2. Nos últimos encontros, tivemos a oportunidade de refletirmos em todo o capítulo 1. E hoje nós vamos ter como base os 7 primeiros versículos do capítulo 2 de Timóteo. O texto nos diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que deve ser dado em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Esse texto, que inicia o capítulo 2, ele ainda tem reflexos do final daquilo que nós vimos no capítulo 1. Esse antes de tudo, que inicia o versículo 1, ele ainda tem em mente o que acabou de ser tratado no final do capítulo 1, que é exatamente o quê? Que as pessoas, que Timóteo deveria orientar a igreja para que não abandonassem uma boa consciência, porque esse é o caminho de se naufragar na fé. E Paulo, então, havia citado 2 nomes, Himeneu e Alexandre, que eram exemplos de pessoas que haviam deixado de lado a boa consciência diante de Deus e haviam naufragado na fé. Paulo chega a dizer, então, que essas pessoas, a igreja precisava liberá-las, porque elas se tornaram pessoas que já não mais davam ouvido à palavra do Senhor, não permitiam que a palavra transformasse seus corações.
E agora, então, com esse final do capítulo 1 em mente, ele diz, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças em favor de todas as pessoas. Ele está dizendo para nós que não há nenhum tipo de pessoa, todas as pessoas aqui, gente, obviamente que não é cada pessoa do mundo. Não é possível uma única pessoa orar por todas as pessoas do mundo inteiro. Não é isso. Mas é para orar por todo tipo de pessoas. E é sobre isso que nós vamos refletir muito nessa hora, sobre a questão da amplitude da nossa oração e das seleções que nós costumamos fazer sobre o que oramos e o que não oramos. Porque esse texto trata diretamente sobre isso. Mesmo pessoas que causam danos e males a outros, danos e males à igreja, como era o caso de Himeneu e Alexandre, que causaram danos, males à igreja em Éfeso. Essas pessoas devem ser alvo das nossas orações. O texto, o capítulo 2, organiza um pouco isso. Nós devemos buscar a Deus em favor dessas pessoas. Lembra que da última vez que nós refletimos, nós dizíamos, olha, mesmo que eles quebrem, talvez ao quebrarem a cara lá fora, ao não terem a proteção e o cuidado que a igreja oferece, eles se frustrem, eles têm decepções, eles percebam então lá fora aquilo que eles não percebiam quando estavam dentro. Então a oração ela não deve parar. Não importa a condição que a pessoa esteja, se a pessoa está longe de Deus, se a pessoa está nem ligando para Deus, mas o fato é que a igreja deve confiantemente interceder pelas pessoas que lhe causam males. A igreja não deve interceder somente pelas pessoas da própria igreja, mas deve haver uma amplitude maior nas nossas orações. As nossas orações revelam bastante do nosso egoísmo. Muito do nosso egoísmo. E o texto, então, ataca diretamente essa postura. Diz que nós devemos orar por todo tipo de pessoas, por todo tipo de gente, especialmente, a ideia é especialmente por aqueles que fazem males, nos trazem males, nos fazem mal, como Himeneu e Alexandre fizeram mal à igreja de Éfeso. Mas o texto começa a destacar um grupo. Diz que é para orar por todos, mas destaca um grupo que deve ser um alvo especial das nossas orações. Quem são eles? Os governantes, as autoridades. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem a autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila com piedade e respeito. Eu quero dizer para você uma coisa. O Império Romano, que dominava o mundo de então, tinha como imperador nesses dias Nero. E Nero era um sujeito formidável, um cara tranquilo, bacana, um cara que era fácil todo mundo gostar dele, um cara que era o tipo de pessoa que todo mundo tem a vontade de orar por ele. Óbvio que não era assim. O Império Romano impunha muito sofrimento àqueles a quem ele subjugava. E os judeus, e o cristianismo nasce de dentro do judaísmo, tinha muita dificuldade com essas questões de autoridade do Império Romano. Era muito difícil, era quase que inaceitável para o judeu conviver com aquela hierarquia complexa e bem definida do Império Romano, que mantinha a ordem com uma força militar brutal, e os judeus viravam e mexiam, se rebelavam com isso. Tanto que eles tiveram algumas concessões, vou dar alguns exemplos. Como eles eram difíceis, o Império Romano concedeu, por exemplo, que eles não trabalhassem sábado. Eles não trabalhavam sábado. O Império Romano concedeu, por exemplo, que eles não adoravam o imperador, que era algo comum em toda a parte do império. Mas ali não. Eles sabiam que isso ia atrapalhar mais, isso ia provocar uma convulsão ali. Não era do interesse do império que a produção parasse, que os impostos parassem, que a arrecadação diminuísse. Então eles concediam isso.
Mas mesmo com algumas concessões, o grupo de judeus, de onde nasce o cristianismo, tinha muita dificuldade com a hierarquia e com a autoridade do Império Romano sobre eles. Os judeus detestavam as autoridades romanas. Odiavam com força as autoridades romanas. E agora, Paulo está dizendo para Timóteo que ensinasse a igreja, e a carta iria ser lida à igreja, que a igreja então orasse por essas autoridades que estavam constituídas sobre eles. Um sistema corrupto, uma força militar bruta, um imperador, por exemplo, ordenou perseguição terrível aos cristãos, acusando os cristãos de terem incendiado Roma, matou a mãe, mandou matar a mãe e suicidou-se anos depois. É por pessoas assim que a igreja é convidada, é desafiada a orar. Eu sei, e você sabe também, que de algum tempo para cá, o povo brasileiro tem se tornado um povo muito mais politizado. E isso tem tido reflexos dentro de muitas famílias, dentro de relacionamentos de amizade. Natal virou um desafio reunir pessoas ao redor de uma mesa no Natal, porque tem o pessoal de um lado, tem o pessoal do outro, tem vermelho, tem amarelo, tem tudo ali. E o medo que as pessoas têm de dar um BO justamente num dia que era para ser bem tranquilo. E essa é a realidade de muitas casas, é recente, mas é a realidade de muitos. E a meu juízo, esse texto, ele lança luz, e uma luz forte, para nós enxergarmos algumas coisas de algo que é muito relevante nesse tempo no nosso país. O Senhor quer que nós oremos por todos, sem exceção. A igreja tem um chamado para interceder por todos os líderes constituídos, sabendo que cada líder constituído foi permissão de Deus, os que nós gostamos e os que nós não gostamos, os que nós escolhemos e os que nós jamais escolheríamos. Todos eles devem ser alvo da nossa oração, todos eles devem ser alvo da intercessão da igreja, independente da ideologia, do partido, da simpatia ou antipatia que provoca em cada um de nós. Por que isso? Pelo que vem abaixo, nos versículos. Por exemplo, lá no versículo 5 diz assim: por que a igreja deveria orar por esses líderes? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, ou entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Deus quer salvar pessoas de todos os tipos, de todas as classes sociais. Deus quer salvar pessoas em todas as esferas da sociedade, inclusive autoridades. E especialmente autoridades. Todas as pessoas que estão em posição de autoridade, elas têm influência, as decisões delas influenciam um grande número de pessoas. Todas elas. Estar em posição de autoridade significa que aquilo que você faz influencia muitos, influencia outros, influencia além da sua própria vida ou do seu núcleo. E esse é um dos motivos porque a igreja deve orar pelos governantes. E aí o que nós vemos, que isso é difícil para nós, que nós passamos muito mais tempo, talvez criticando, avaliando, ou elogiando, defendendo, ou atacando, que orando.
Nós passamos mais tempo envolvidos com a questão do que intercedendo pela causa, pela pessoa. Esse texto, ele coloca o dedo numa ferida aberta no nosso meio. A igreja, como organização, a igreja, como instituição, a igreja não tem partido, a igreja não tem lado, a igreja não tem candidato, a igreja não tem. Porque a igreja é um grupo de pessoas que essas sim, os cidadãos, eles têm opinião, têm escolhas, defendem ideias, defendem pessoas, esse sim. Mas a igreja como instituição, não. A igreja também não deve ser massa de manobra, mas deve ajudar aqueles que a compõem a uma reflexão do que a Bíblia ensina sobre justiça, sobre graça, sobre oportunidades, quando se é autoridade e deveres. O texto, então, diz que a igreja é chamada a orar pelas autoridades porque o acerto de uma autoridade influencia positivamente a vida das pessoas. Uma autoridade dirigida por Deus, como resposta à oração da igreja, pode conduzir para caminhos de paz, de prosperidade, de oportunidade, de justiça. A questão é se nós acreditamos de fato nisso. Se nós acreditamos de fato que em resposta à oração da igreja, o Senhor move em toda e em qualquer esfera. Nós somos chamados a confiar nisso nessa hora. A palavra de Deus nos chama a confiarmos nisso nesta hora, que Deus tem o controle de todas as coisas, e em resposta a oração do seu povo, Ele move quem Ele quiser, da cor de que tiver, a ideologia que tiver, Ele move no coração dessa pessoa, Ele move em esferas que nós nem imaginamos, Ele move, Ele coloca reis, Ele tira reis, Ele coloca presidentes, governadores, prefeitos, Ele coloca pessoas e Ele tira pessoas. O resultado é que, em resposta à oração, Deus quer promover, no texto que eu li, vida mansa e tranquila, com piedade. Piedade aqui é a ideia de a gente poder ter uma vida que a gente pode viver plenamente a nossa relação com Deus. É mais do que liberdade religiosa, é mais do que liberdade de culto, é mais do que isso. É viver num ambiente de paz em que você pode expressar livremente sua relação com Deus. E respeitosa a relação entre indivíduos dessa sociedade. Deus governa os governantes. E a igreja conhece esse Deus. E a igreja deve se colocar em favor, se dobrarem diante de Deus e pedir pelos governantes, pedindo que Deus os governe de fato, de verdade. Eu não gostaria passar por um texto como esse sem que nós avaliássemos as nossas vidas, principalmente se você tem paixões políticas. Algumas pessoas têm isso mais na veia, outras têm menos. Algumas pessoas estão mais antenadas a isso, outras menos. Tem gente que tem verdadeira antipatia desse assunto. Mas eu quero te fazer um alerta, que eu quero caminhar para o final dessa reflexão. Quando nós nos entregamos a Deus, só há um lugar que confirma isso. O que revela que nós, de fato, entregamos a nossa vida ao Senhor é que Ele é o primeiro na nossa vida. Nós não podemos ser mais bolsonaristas do que cristãos. Nós não podemos ser mais lulistas que cristãos.
Nós não podemos ser mais do partido tal do que do outro. Não faz sentido isso mais para nós. Você pode engajar-se, você pode envolver-se, você pode colocar o seu nome como... Tudo isso você pode. Eu quero ser candidato, eu desejo fazer um trabalho. Tudo isso pode, você é cidadão. Mas nada pode estar adiante dos princípios de Cristo, se você é cristão. Sendo você do universo da política partidária, sendo você apenas um cidadão. Todas as vezes que uma paixão toma conta do nosso coração e a gente fala mais daquilo, a gente pensa mais naquilo, e a gente se envolve mais com aquilo do que com as coisas de Deus, isso é um sintoma ruim na nossa vida. Todas as vezes que a gente olha para um líder, uma líder, um grupo, e nós acreditamos que é aquele líder, que é aquele grupo, que são aquelas pessoas que vão salvar, que vão transformar única e exclusivamente, eu quero te dizer que todos os ídolos humanos têm pés de barro. Todos vão se prostrar diante de um que reina, e reina soberanamente. Todos vão dar conta das suas oportunidades. E a quem mais é dado, mais é cobrado, diante de um único Senhor, que é Senhor sobre todos, e o nome dele é Jesus Cristo. A igreja é chamada a orar pelos Himeneus, pelos Alexandres. A igreja é chamada a orar pelos governantes bons e ruins. A igreja é chamada a orar para que Deus mova, para que Deus salve. Deus quer salvar pessoas e Deus quer mover pessoas em resposta à oração da igreja. Antes de tudo, peço que se façam orações. Nós podíamos inverter tanta coisa na nossa vida. E tanta coisa seria transformada se antes de tudo nós nos propuséssemos verdadeiramente a orar pelas pessoas que Deus permitiu que se tornassem autoridade nas nossas vidas em diferentes esferas. Hoje você é chamado por Deus para fazer parte desse movimento, desse mover de Deus na sociedade, como resultado das orações. O reino de Deus transcende esse mundo. O reino de Deus é o quê? O reino de Deus é paz, o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é alegria no espírito. Mas nós somos cidadãos daqui. Nós somos cidadãos desse tempo e desse lugar. E eu quero te desafiar antes de qualquer paixão, viver intensamente uma vida com Jesus. E aí você vai viver melhor a defesa da sua ideologia, da sua cor política. Você vai viver com base em princípios do Senhor e do reino do Senhor. Eu não posso terminar te fazendo um grande desafio nessa hora. A igreja é chamada para orar pelos seus inimigos. Até os seus inimigos, aqueles que te fizeram males, agora ou em qualquer tempo, você é chamado a orar por eles. E Deus há de transformar a vida daquele que te ofendeu, mas sobretudo a tua própria. Para que você, ao orar por quem te ofendeu, por quem te agrediu, por quem te humilhou, por quem te preteriu, viva perto de Jesus. Viva intensamente o relacionamento com Jesus. E Jesus nunca te fez mal. Hoje você é chamado a isso. Comece pelos seus inimigos. Comece pelas pessoas às quais você não tem antipatia, você não tem simpatia. Ou talvez elas também não tenham por você. Ouse orar por elas, ouse começar a orar por elas. Ouse aprender a orar por elas. Ouse aprender a orar pelos governantes, gostando deles ou não. Nós nunca perdemos nada quando obedecemos a palavra do Senhor. Nós só ganhamos. Se nós diminuirmos a nossa
nosso desejo de orar e o nosso compromisso de orar. Nós estaremos bem mais disso que, independente da cor partidária ou política ou ideológica, tenhamos. Nós queremos e Deus quer abençoar com uma vida tranquila, mansa, como diz aqui, pelo conhecimento pleno da verdade. É o conhecimento pleno da verdade que conduz uma sociedade para a justiça, para a paz, para a prosperidade. E hoje eu quero te convidar a isso. Tantas vezes nós oramos aqui por pedidos tão pessoais ou familiares, mas hoje nós vamos exercitar um pouquinho do que acabamos de ver na palavra. Eu quero te convidar a juntos orarmos por aqueles que são autoridades sobre as nossas vidas. Pai, que pancada hoje. Que palavra, Deus. Tua palavra nos confrontando num tempo, Deus. E às vezes nós achamos que aqueles que governam sobre nós são piores do que os governantes daqueles dias. Muitas vezes nós lemos a palavra e dizemos, mas era para eles orarem porque naquela época os governantes não eram tão ruins como agora, aquela sociedade não era tão corrupta como agora, aquele governo não era tão corrupto quanto este ou aquele. Deus, nós queremos aprender, Deus, e queremos aprender de verdade, Deus, a sentir prazer em te obedecer, Pai. Ensina-nos, Deus, antes de sermos críticos, ferrenhos, a sermos intercessores. Ensina-nos a orar intensamente por aqueles que nós temos diferenças, Deus. Aqueles que têm um comportamento que nós estranhamos, que até nós não gostamos mesmo. Move isso dentro da gente, Pai. Nós queremos te obedecer, nós queremos viver a nossa espiritualidade, a nossa relação contigo é nessa esfera, Deus, não na esfera da aparência, mas da essência. Deus, o Senhor não preteriu ninguém. O Senhor não fez acepção de ninguém. E nós somos, Deus, muito inclinados a fazer isso, até nas nossas orações. Até mesmo as nossas orações, Deus, elas revelam que nós temos predileções e negligências. E nós queremos te pedir perdão, Pai. Nós queremos te pedir que o Senhor salve em todas as esferas da sociedade, Deus. Nós queremos te pedir que o Senhor, por favor, Deus, salve pessoas que têm poder, pessoas que estão em posição, Deus, em que as decisões dela interferem na vida de tantos. Salva esse povo, Pai. É tão difícil, Deus, a mensagem chegar até eles, mas o Senhor tem os teus próprios caminhos, Deus. Deus, aqueles que são do Senhor e que ocupam esses espaços, Deus, correndo tantos riscos, porque parece um ambiente infernal, Deus, cheio de tramas, traições, acusações. Deus, o Senhor levanta pessoas, aquelas que o Senhor quiser levantar, Deus. Nós não temos dúvida disso, Deus. E é isso que nós te pedimos, Pai. Abençoa essas autoridades, salva, Deus, essas pessoas e mova levantando pessoas que promovam aquilo que o teu reino tem como princípio, Deus. Deus, ensina-nos mais a orar. Ensina-nos, Deus, a orarmos com fé, com uma esperança, Deus, profunda, de que o Senhor tem resposta para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso contexto, como resposta à oração do teu povo. Muda-nos, Deus,
Começa a mudança nessa sociedade, a partir das nossas vidas. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.